Oi gente, eu sou Dani Nefertiti, este é o canal Minha Parte Eu Quero Livros. E este vídeo é o vídeo das leituras do mês de novembro. Não foram tantos livros lidos, mas foram leituras muito boas. Dois desses livros inclusive entraram para os meus favoritos, mas eu vou explicar quando eu estiver contando sobre os livros. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês, na verdade, é uma HQ. Eu não achei onde eu guardei ele, porque na verdade eu estou regravando esse vídeo. Então eu tive que buscar de novo onde tinha guardado os livros pra poder mostrar, e eu não achei onde eu guardei. Então eu vou pôr só a imagem aqui pra vocês, que é o Clube da Luta 2, do Chuck Palahniuk, acho que é assim. E foi, tipo, na verdade eu não gostei tanto da leitura dessa HQ. Eu fui ler a HQ com o primeiro livro e o filme na cabeça. Então, ele tecnicamente é pra ser uma continuação daquela história. Ele se passa 9 anos depois da história original do livro, onde o Sebastian, que é o personagem que tem a dupla personalidade, que divide o corpo com o Tyler, digamos assim. O Sebastian e a Marla estão casados, eles têm um filho de 9 anos, e o Sebastian, ele vive enterrado em medicamentos, porque ele tem muito medo de que o Tyler volte a aparecer na vida dele. O que ele não sabe é que a Marla, na verdade, sente falta do Tyler, e ela, às vezes, até troca os medicamentos dele por medicamentos de açúcar, porque ela quer que o Tyler, eventualmente, volte, porque a pimenta no relacionamento deles era o Tyler. O que ele não sabe, e a Marla também não, é que, na verdade, o Tyler nunca foi embora. Portanto, a gente fica sabendo nessa HQ que durante todos esses 9 anos, o Tyler deu continuidade ao processo dele de destruição do que ele acha que é fútil e importante. Na verdade, o plano dele de dominação do mundo cresceu e se expandiu. Por que eu não gostei da HQ? Porque ela muda aspectos da história do livro de que nós já estávamos acostumados e que faziam sentido. Então, por exemplo, o Tyler era uma personalidade do Sebastian, que se manifestava quando o Sebastian não tinha coragem suficiente para poder tomar as rédeas e fazer as coisas que tinham que ser feitas. Na HQ, essa ideia muda completamente. Então o Tyler, ele deixa de ser uma personalidade e a gente é introduzido ao conceito de que, na verdade, ele é como se fosse um vírus. Ele é uma entidade que se aposta das pessoas, de pessoas diferentes. Então, você fica sabendo, por exemplo, que todos os pais da família do Sebastian, desde o tataravô dele, foram possuídos pelo Tyler, e que ele, de uma forma ou de outra, foi que causou a morte de todos eles. E que agora o alvo dele é o filho do Sebastian. Foi interessante porque eu tava curiosa de saber sobre o que a HQ falava, só que eu não gostei. Pra mim foi bem broxante. Pro clube de leitura do mês de novembro, nós tínhamos que ler um romance policial, né? Policial, barra, suspense, etc, etc. E cada um podia escolher o livro que ia ler. Eu acabei lendo 2 livros da Agatha Christie, que foi A Mansão Hollow e A Maldição do Espelho. Eu descobri depois de começar a ler que A Mansão Hollow é do Poirot e a Maldição do Espelho é sobre a Miss Marple. Assim, tem uma base das duas histórias que são mais ou menos a mesma, que é o fato de que, na verdade, esse investigador, o Poirot e a Miss Marple, não são os investigadores principais do crime que acontece. Eles são, na verdade, auxiliares. Eles ajudam na investigação. São eles que descobrem toda a verdade? São eles que descobrem toda a verdade. Mas ainda assim, eles não são primariamente quem realmente está investigando a história. Na verdade, quem realmente está investigando é a polícia. Eles só estão ajudando. A história da Mansão Hollow basicamente é um grupo de amigos e familiares, a maioria deles familiares, que se reúnem numa casa de campo no interior de Londres, e eles têm um fim de semana para se divertir, para conversar, para passar juntos. Só que em algum momento um dos amigos da família é assassinado, e obviamente que a partir daí tudo gira em torno de descobrir quem matou o médico. E fica confuso pra variar, porque é um suspense, não pode ser revelado logo de cara. Todas as evidências apontam para a esposa dele, que foi encontrada com a arma na mão, mas
durante toda a história, todos eles acabam sendo suspeitos de alguma forma. O final me surpreendeu. Eu não sabia quem que era o real culpado. E a forma como as coisas acontecem foi bem interessante. Eu gostei bastante. Recomendo. A história de A Maldição do Espelho basicamente é de uma atriz muito famosa e o seu marido diretor que vão morar na cidadezinha do interior onde a Miss Marple mora, né? Que coincidência. E aí, durante uma festa beneficente que eles fazem na casa deles, uma das convidadas morre. Ninguém sabe ao certo como. Com o tempo, descobre-se que, na verdade, era um atentado, que não era ela, era um atentado para a atriz. Então fica sempre, tipo, essa tentativa de descobrir quem que estava tentando matar a atriz, como que isso aconteceu. E o final também me surpreendeu, eu não desconfiava da resolução. Mas os dois livros são muito bons. Eu li Quase Memória, do Carlos Heitor Coni. Esse livro é sensacional. Ele veio na Tag Experiências Literárias, eu não lembro de qual mês. Mas ele é um romance, ou quase romance, como diz o próprio autor. E ele fala que se chama Quase Memória porque tem coisas aqui que ele acrescentou que não são tão reais assim, não são realmente memórias. Mas você nunca vai saber o que era memória e o que não era. Ele basicamente vai falar sobre a infância do autor, do Coni, a partir do momento em que, enquanto jornalista adulto, ele recebe um embrulho. Uma encomenda foi entregue no local onde ele almoça com frequência. E ele tem uma clara ideia de que foi o pai dele que enviou. O detalhe é que o pai dele morreu há 10 anos, quando ele recebe esse embrulho. Ele começa a retomar as memórias dele da infância, especialmente da relação dele com o pai. Coisas que o pai disse, coisas que o pai fez, a relação deles, situações engraçadas que eles passaram, momentos que o pai dele fez ele passar vergonha e etc, etc. E esse simples embrulho enviado por alguém que ele não sabe quem é, mas que ele tem certeza de que foi o pai dele que pediu que fosse entregue, desencadeia toda essa correnteza de memórias e de situações. Eu gostei muito, muito da escrita, eu nunca tinha lido nada do Coni, mas eu adorei, quero muito ler outras coisas. A edição é maravilhosa, a capa dura, a diagramação é sensacional, a leitura é muito, muito fluida. É muito gostosinho de ler ele e eu super recomendo. Então, se você não assina a Tag, ou se você não tem a intenção de assinar, nem que seja para comprar esse livro, compre numa outra edição, porque olha, esse livro vale a pena ser lido, com certeza. Entrou para os meus favoritos da vida. E o último livro também entrou para os meus favoritos, que também é incrível, que é A Hora do Lobisomem, do Stephen King. Essa edição lindinha, maravilhosinha, gostosinha, da biblioteca Stephen King, que a Suma fez. Capa dura, eu descobri que ele é emborrachado. Eu comprei o Cujo primeiro, que também é dessa coleção, só que ele tá no plástico, então eu não sabia que ele era emborrachado, alto relevo. E ele conta a história dessa criatura que chegou a Tarker's Mills. E por que eu falo criatura? Porque ele só assume que é um lobisomem depois de determinada parte do livro. Quando começam os ataques, ninguém sabe o que é. Então ele conta a história dos ataques dessa criatura durante um ano. Os capítulos são divididos nos meses do ano. Então tem de janeiro a dezembro. Em janeiro tem o primeiro ataque, em fevereiro tem o segundo. Só que na verdade não são todos os meses em que ocorrem ataques. Um dos pontos altos do livro é o momento em que o lobisomem, ele, durante o mês de julho, na lua cheia do mês de julho, porque é um lobisomem, ele ataca nas luas cheias, ele se defronta com uma criança de cadeira de rodas, que é o Marty. Só que o Marty é 4 de julho, ele tá soltando fogos, e ele solta umas bombinhas bem no rosto do lobisomem, que acaba perdendo o olho. Então a partir desse momento você tem uma dica de quem que é o lobisomem na cidade, porque até então não havia dica nenhuma. Então a perspectiva do livro muda, porque até então é só um narrador contando os ataques e as situações. A partir desse momento você tem alguns momentos do ponto de vista do lobisomem, que eu não vou falar quem que é, logicamente, e
essa situação vai até o mês de dezembro, quando tem o último ataque e a resolução da história do livro, que eu não vou contar. Os capítulos são bem curtinhos. Eu acho que o mês que é um pouco mais longo é o mês de julho, que ele dá uma introduzida no personagem do Marty, porque ele tem uma importância na história. E o restante tem de 2 a 3 páginas cada capítulo. E é muito, muito, muito gostoso de ler. Ele é bem fluido, é facinho, muito bem escrito. Eu adorei e também super recomendo. E essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam se vocês não são inscritos. Fiquem por aqui. Vai ter vídeo sim, vai ter vídeo sempre. Beijos. E até o próximo vídeo.